Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Quem achou? Amém. Ainda tem gente procurando. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Paulo diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Pai, esta é a tua palavra, nós glorificamos ela, Senhor. Ela é santa, ela é viva e ela é eficaz. Pai, que o teu povo hoje saia abençoado daqui e que estas palavras façam efeito na vida de cada um de nós, para uma nova vida, para uma vida nova, cheia da tua presença e cheia das tuas marcas, porque isso é o que o Senhor deseja de nós, para a glória de Deus. Amém. Aí eu fiquei pensando sobre a história do Evangelho, sobre a história da igreja, sobre como que foi que o protestantismo surgiu, como que o cristianismo, na sua forma que hoje nós vivemos, nós somos cristãos protestantes, nós somos cristãos evangélicos, e eu fiquei pensando assim, Deus, o que a gente tem feito de diferente? O que a gente tem feito de que não está batendo, que não está gerando os mesmos resultados dos resultados bíblicos e gerando os mesmos resultados dos grandes homens de Deus? E eu fiquei pensando, sabe, a igreja protestante, os protestantes, a reforma de Martinho Lutero, sempre foi uma religião de crescimento. Todas as pessoas que se encontraram com o Evangelho de Cristo, elas cresceram. Pensa comigo, olha, Abraão, de um homem comum, se transformou em pai de multidões. Moisés, de príncipe do Egito, se transforma no maior guerreiro e maior estrategista que o mundo já conheceu. Pedro, de um pescador para apóstolo de Cristo. Mateus, um simples homem, agora ele vira um servo de Deus, alguém que prega o Evangelho. Martin Luther King Jr., de um simples negro, que na época era rejeitado pela sociedade, ele se encontra com o Evangelho, se transforma em um pastor batista, e é um dos homens que mais hoje são homenageados na história, porque pelo Evangelho, ele viu que ele não poderia se limitar ao que as pessoas estavam dizendo sobre os negros, e ele lutou para que negros e brancos tivessem os mesmos direitos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, de um negro que seria jogado numa vala, de uma pessoa que seria esquecida. Hoje ele tem um feriado nacional nos Estados Unidos da América, a maior potência do mundo, e tudo isso feito por causa do poder transformador do Evangelho. Eu não sei se você sabe, mas os 15 países mais desenvolvidos do mundo, os 15 países mais ricos do mundo, são países protestantes. Países protestantes crescem, países protestantes geram fortuna, países protestantes, as pessoas lá se desenvolvem a ponto de serem os 15 países mais desenvolvidos do mundo. Até países que não são de maioria protestante, mas aqui suas leis são baseadas no Evangelho de Cristo, são países que são hiperdesenvolvidos no nosso mundo. Isso eu fico pensando assim, não é estranho, não é estranho que, cara, o Evangelho sempre foi, a religião protestante sempre foi algo que fez as pessoas crescerem.
O evangelho sempre foi algo que fez as pessoas que hoje não são nada, elas se encontram com o evangelho e a vida delas é transformada em algo que elas se tornam até inesquecíveis. Quem seria Moisés? Um príncipe do Egito, mas Moisés é um homem que é falado por toda a história. Quem seria Davi? Mas Davi é um homem que até hoje o seu túmulo é visitado todos os dias por milhares e milhares de pessoas, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, e pessoas segundo o coração de Deus crescem. E aí eu fiquei pensando, por que a minha vida não cresce? Se eu tenho o evangelho de Cristo, se eu tenho as armas, os segredos, se eu sou seguidor da palavra de Jesus Cristo, se eu tenho essa palavra na minha casa, em diferentes versões, em diversos modelos, em diversas línguas, por que a minha vida não tem sido uma vida exponencialmente de crescimento? E aí eu fico perguntando para você, talvez você olhou para esses homens aqui e falaram assim, cara, mas isso é tão diferente da minha vida. Eu me encontrei com o evangelho, eu me encontrei com o que Jesus fala, eu sou fruto da reforma protestante, mas a minha vida, desde que eu servi a Cristo, ela não se desenvolveu. Eu continuo no mesmo trabalho, ou agora num trabalho pior, a minha família continua ruim, eu continuo tendo problemas financeiros, eu continuo sendo um descontrolado, eu continuo sendo uma pessoa com problemas emocionais, eu continuo sendo uma pessoa desprezada, eu continuo sendo a mesma coisa de sempre. Só que você serve ao Deus que faz pessoas crescerem e serem transformadas. Então talvez você está pensando assim, por quê que essas pessoas cresceram e eu não cresci? Por que o evangelho transformou tantas pessoas e ainda não me transformou desse jeito? Por que a vida de tantas pessoas estão indo para frente e a minha ainda não vai? Por que a minha vida nova nunca chega? E eu quero te dar pelo menos quatro respostas bíblicas para esse impedimento do nosso crescimento. E talvez você esteja achando estranho, falando assim, esse papo está estranho, nem parece pregação, mas calma que no final eu vou te explicar tudo. Provérbios 21:5 diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Sabe o primeiro motivo que a nossa vida não cresce? O primeiro motivo que a gente não alcança os nossos sonhos, os nossos objetivos e os nossos propósitos é porque a gente não planeja. E deixa eu te falar algo da parte de Deus, deixa eu te falar algo do céu para você. Deus não abençoa sonhos, Deus abençoa planos. Deus não abençoa ideias, Deus abençoa planos. Sabe, tem muita gente que fala assim, eu quero ser rico. 2018 eu vou ser rico, 2018 eu vou ganhar dinheiro, mas deixa eu te falar isso 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, não vai te transformar num rico. Você ficar esperando ter uma ideia genial para enriquecer, não vai te deixar rico. Você ficar lá pensando, a minha família esse ano vai ser diferente, a minha família esse ano vai ser diferente, a minha família esse ano vai ser diferente. Não vai ser diferente, porque Deus não abençoa sonhos, Deus abençoa planos. É por isso que o sábio ele fala assim, os planos bem elaborados levam à fartura. Qual é o seu plano de vida? Qual é o seu projeto de crescimento? Você, no começo de 2018, você teve um plano? Ou você só disse assim, esse ano o meu ministério vai ser diferente? Esse ano eu vou ser mais íntimo de Deus? Esse ano eu vou mudar de emprego? Mas qual o seu plano? Sabe, eu olho para as histórias bíblicas, eu vejo, Paulo, ele queria evangelizar, ele queria plantar igrejas, então ele tinha um plano. Ele falava, primeiro eu vou
para Capadócia, depois eu vou ali para a Grécia, depois eu vou para aquele lugar, depois eu vou voltar aqui, depois eu vou para lá. Moisés era um estrategista de guerra, ele sabia, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu vou para aquele lado, depois eu vou para o outro lado, porque eu tenho planos, porque Deus abençoa planos, e o mais incrível é que além de Deus abençoar os nossos planos, Deus dá sabedoria a nós, para que a gente tenha planos que glorifiquem o nome dEle. Sabe, então eu penso assim, eu fico vendo muita gente falando, eu tenho um plano, aliás, eu tenho um sonho, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, mas eles não têm plano nenhum. Eles ficam que nem barata tonta, de um lado para o outro, tentando fazer as coisas. Esses dias eu falava com a minha namorada, ela falou assim, esse ano vai ser diferente. Eu falei assim, qual o nosso plano? Qual o nosso plano para o nosso ano ser diferente? Aí eu falei assim, olha, eu já me inscrevi em 3 cursos, você se inscreveu em quê? Porque para a nossa vida ser diferente, nós temos que ter planos. Propósitos sem planos não chegam a lugar nenhum. Vou falar de novo, Deus não abençoou o seu sonho. Deus vai abençoar o dia em que você colocar o primeiro tijolo para a construção do seu sonho. É isso que Deus abençoa. Deus abençoa coisas tangíveis. Deus abençoa o primeiro escrever da caneta dizendo assim, eu quero construir hoje uma família mais feliz. Então, para isso, eu vou começar a testemunhar o Evangelho de Cristo a partir de hoje nesta casa. Aí Deus fala assim, você já escreveu, eu vou abençoar esse seu plano. Mas tem muita gente sem plano nenhum, que está falando assim, um dia eu vou ficar rico, um dia minha família vai mudar. A gente estava conversando isso agora, lá em casa. Uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de algo, e aí eu falei lá em casa, falei assim, mas qual o plano? Qual o propósito? Fazer por fazer? Ou é fazer para o nosso crescimento? Ou é para fazer, para a gente sair daqui e ir para um next level, para sair para um patamar maior? Nós precisamos fazer coisas, nós precisamos planejar coisas que levam nós a lugares maiores. Mas não só sonhar, é planejar. O pessoal aqui que segue, que eu tenho dó das pessoas que a Vitória sabe. Pergunta para a Vitória. Eu olho toda hora para a Vitória e falo, Vitória, reunião, reunião, reunião. Aí na outra semana, reunião, reunião, reunião. Porque, meu irmão, eu faço tanto projeto, tanto plano, que ela fica até de saco cheio, fala assim, não aguento mais, esse moleque vai falar de reunião de novo. Mas é porque para alcançar o nosso projeto, o nosso propósito, nós precisamos fazer planos, traçar metas, traçar objetivos, aí que Deus vai abençoar. Eu quero te dizer hoje, que Deus, você vai pedir sabedoria a Deus, Deus vai te dar um plano e um propósito, que dos planos que a Bíblia fala que os planos de Deus não podem ser frustrados, e eles não serão frustrados na sua vida, e você vai concretizá-los para a glória de Deus. Mas existe outra coisa que impede o seu crescimento, e você não sabe. Nós nos prendemos a crenças que nos limitam. Olha o que diz lá em Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Você, quando se encontrou com o Evangelho, não tem mais nada que te escravize, não tem mais nada que te impede, você é livre para clamar a Deus dizendo, Abba, Pai, papai querido, eu estou diante da tua presença. Sabe o que eu percebo? Deixa eu te contar uma história minha. Quem percebeu aqui que hoje eu estou de óculos porque eu estou lendo, mas quem percebeu que faz 2 semanas que eu estou ministrando aqui sem óculos? Ninguém percebeu, mas eu estava ministrando sem óculos. Sabe por quê? Vou te contar. Testemunho. Vou abrir meu coração aqui, abrir minhas dores para vocês.
dizer o quanto eu sou maltratado na minha casa. Um dia, meu pai olhou para mim e disse: filho, esse óculos está muito antiquado. Se você troca isso, pelo amor de Deus, que esse óculos já passou da moda. Meu irmão, isso causou um trauma em mim, que eu não queria mais usar esse óculos. Eu não quero até agora. Eu faço um sacrifício para aparecer em público com óculos. Sabe por quê? Porque alguém que me ama muito, que eu me importo com a opinião dele, falou que eu estava feio. E eu comecei a acreditar, realmente, eu estou muito feio com esse óculos, eu sou um monstro. Meu Deus do céu, a minha namorada vai me deixar, porque eu estou com esse óculos. Mas eu estou brincando, mas quantas palavras foram lançadas sobre a sua vida, que você acreditou nelas? Palavras do tipo: você é o filho que não é capaz. É o outro que tem talento, você não tem. Você vai ser só empregado, você nunca vai ser patrão. Você nunca vai ter uma família feliz. Você não sabe fazer mulher nenhuma feliz. Você não sabe fazer nenhum homem feliz. Você é um perdedor. Você só serve para vergonha. Tem gente que até usa a Bíblia. Olha, você foi feito para vaso de desonra. E aí a gente acredita nessas coisas. Meus irmãos, um dos momentos mais pesados da minha vida foi um dia que eu fui chamado, olharam para mim e falaram assim: você é Satanás. E quando falaram para mim, você é Satanás, eu fiquei falando assim: cara, eu sou Satanás, eu não tenho nada de Deus, eu não tenho nada de bom, tudo que eu faço não vem da parte de Deus, tudo que eu faço vem de mim, vem do inferno, eu sou Satanás. Mas aí Deus começou a falar ao meu coração: não, você não é Satanás, você é filho de Deus, você é meu filho, você é amado, sou eu que te inspiro, sou eu que falo através de você. E eu quero te dizer, meu irmão, larga essas crenças que te limitam, esquece o seu passado, esquece quando te falaram que você não iria vencer, esquece quando falaram que você não seria feliz, esquece quando te falaram que você não teria uma família feliz, esquece quando te falaram que você seria um marginal, esquece essas coisas, porque tudo passou e tudo se fez novo para a glória de Deus. Você não tem palavras que te escravize, você não tem passado que te escravize, você não tem palavras lançadas que te escravize. As únicas palavras que você deve ouvir é agora do Pai dizendo: você é meu filho e você é capaz de fazer todas as coisas, porque você é herdeiro e co-herdeiro das minhas promessas, das coisas que eu tenho para você. Eu sou dono do ouro, da prata, eu sou dono da alegria, eu sou dono da paz, eu sou dono da prosperidade, eu sou dono de tudo, e você é herdeiro dessas coisas, é herança nossa para a glória de Deus. Você pode crescer, porque você não é o que te falaram, você é o que Deus está falando. Filho amado meu, filho amado meu. Profeta Samuel, ele vai na casa de Jessé e fala assim: tem alguém daqui vai sair o rei de Israel. E aí Jessé começa a falar: tem esse daqui, tem esse filho, tem esse filho. E aí Samuel olha para Jessé e fala assim: não, mas não é nenhum desses. Sabe o que Jessé estava falando? Jessé estava falando assim: aquele ali não é capaz, aquele ali não vai fazer nada. As possibilidades estão nesses daqui. As possibilidades de Deus fazer algo, de Deus usar, está nessas pessoas aqui, está nesses filhos aqui. Mas aí o que Jessé não sabia
é que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, os improváveis para se tornarem prováveis, e é Davi que se torna o rei de Israel, o rei que mais trouxe paz e prosperidade para a nação do povo de Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, estão dizendo que você é improvável para ter as coisas, Deus está dizendo, você é quem eu uso, você é o provável, eu uso as coisas loucas. Sabe, tem uma outra coisa que impede o seu crescimento, e aqui é o que mais causa estranheza, e eu comecei a perceber nos olhares de vocês. Sabe o que é? A gente acha que é pecado. A gente acha que crescer é pecado. A gente acha que ganhar dinheiro é pecado. A gente acha até que ser feliz demais é pecado. Sabe, meus irmãos, um dia eu ainda vou falar para ele. Eu conheci uma pessoa, um rapaz, ele foi aqui da igreja. E de verdade, ele era feliz. Ele era alegre. As pessoas conheciam ele pela felicidade dele. As pessoas falavam assim, nossa, olha, ele dá risada de tudo. Ele é feliz sempre. Ele está alegre sempre. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que ele era feliz quando ele não era muito crente. Mas quando ele começou a estudar a teologia, a buscar Deus, a ler a Bíblia, ele se transformou num cara rabugento, ele não sorria mais, a expressão dele era triste, ele era bravo, carrancudo. E eu fiquei pensando, eu olhava para ele e falava assim, cara, não é o propósito de Deus fazer isso com as pessoas, o propósito de Deus é para os que não sorriem, sorrirem, e não os que sorriam, não pararem de sorrir. Mas sabe por quê? Porque nós aprendemos, e isso não é com a igreja protestante de Jesus Cristo, isso foi com a igreja católica, nós aprendemos que toda felicidade, que toda prosperidade, que toda alegria, que toda paz é pecado. A gente aprende essas coisas. Talvez você não sabe da história, mas Martinho Lutero reforma a igreja quando ele traduz a Bíblia. Sabe por quê? Porque nem a Bíblia nós poderíamos ler, para a gente continuar ignorante a respeito das coisas de Deus. Mas a reforma protestante traduziu a Bíblia para que eu e você pudéssemos ter acesso à palavra de Deus. Mas aí sabe o que acontece? Com a reforma protestante tinha muita gente que não lia, mas as pessoas queriam ler a Bíblia, então elas começaram a aprender a ler, e aí quando elas aprendem a ler, elas também começam a aprender a escrever, porque elas queriam falar de Deus, e aí elas também começam a ler outras coisas, e ter cultura, e aí quando você tem cultura, você começa a questionar as pessoas que mandam em você, e aí o país começa a desenvolver, porque agora tem saúde, tem paz, as coisas começam a se desenvolver, porque crescer não é pecado, crescer não é errado, subir na vida, se desenvolver, querer coisas maiores, não é pecado, mas tem muita gente falando assim, ai meu Deus, eu estou muito feliz, eu devo estar pecando, ai eu sorri demais hoje, hoje eu dei tanta risada que, meu Deus do céu, acho que Deus vai me condenar, aí eu tenho que ficar triste, eu tenho que ficar bravo, sabe? Tem gente que não gosta nem de cantar coisas felizes na igreja. Eu tenho falado para o grupo de louvor, falado assim, grupo de louvor, pelo amor de Deus, gente, vamos cantar música feliz na igreja. Eu quero pular, eu quero cantar falando, Deus é bom. Eu não quero ficar triste na igreja, é lugar de paz, é lugar de alegria. Mas a gente fala assim, não Deus, se eu ficar rico é pecado, porque Jesus andou e não teve nada, Jesus não tinha lugar para deitar a sua cabeça, e a gente fica, não, é pecado, mas a história da igreja evangélica sempre foi uma história em que mudou os lugares, porque aonde ela botava a planta dos seus pés, os lugares frutificavam. Tanto não é pecado, sabe por quê, meu irmão? Deus diz assim, Jesus está conversando, e ele conta uma parábola, ele diz que ele chega para algumas pessoas, o dono chega para algumas pessoas e fala assim, olha, aqui tem um talento, aqui tem talento, aqui tem talento, e eu vou viajar e vocês vão ficar com eles. E quem é, se fosse pecado crescer,
se fosse pecado se desenvolver, o servo bom e fiel seria aquele que não fez nada com os talentos. Mas o servo bom e fiel foi aqueles que multiplicaram o que Deus colocou na mão deles. Sabe, você não quer estar pecando, você precisa multiplicar os dons, os talentos que Deus colocou na sua vida. Se Deus te colocou dinheiro, multiplique dinheiro. Se Deus te colocou paz, multiplique paz. Se Deus te colocou uma família, multiplique essa família. Se Deus te colocou pessoas para você liderar, multiplique essas pessoas, porque Deus é um Deus de multiplicação. Os servos bons e fiéis são aqueles que multiplicam o que Deus coloca na mão, e não aqueles que retêm. Mas nós estamos com uma mentalidade errada. Nós queremos reter com medo de estar pecando, mas não é pecado. Pecado é não multiplicar. E aí eu falo o quarto ponto para a gente terminar. Sabe por que nós achamos que é pecado? Sabe por que nós acreditamos que é pecado? Porque nós não fazemos para a glória de Deus. E tudo que não é para a glória de Deus é pecado. Tudo que um crente faz que não é para a glória de Deus é pecado. E aqui entra o texto que nós lemos. Nós lemos e fala assim: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo ele está dizendo sobre o ministério dele. Paulo está contando a respeito do que ele fez. O versículo anterior é ele falando assim: olha, eu me fiz de louco para ganhar o louco, eu me fiz de sábio para ganhar o sábio, eu me fiz de skatista para ganhar o skatista, eu me fiz de pentecostal para ganhar o pentecostal, eu me fiz de batista para ganhar o batista, eu me fiz de todas as coisas pelo nome do evangelho. Sabe por quê? Porque todos que jogam, só tem um vencedor no jogo. Meus irmãos, só tem um vencedor no jogo, só um ganha o jogo. Aí ele fala assim: e todos treinam. Todos nós estamos treinando na vida. Todos nós estamos treinando. Todos nós, cada dia é um treinamento. Cada vez que o seu chefe te xinga é um treinamento de autocontrole. Você fala assim: eu não vou matar ele. E até um dia que você ultrapassa, fica zen, ele te xinga e você, glória a Deus. Deus é bom. Mas antes disso você fica lá, é treinamento, é duro. E Paulo diz: todos estão treinando. Eu também estou treinando. Tem muitos cristãos que pararam de treinar. Tem muito cristão que falou assim: não, a vida aqui está beleza, a vida aqui está tranquila, e largou a vida. Agora eu conheci Jesus, a minha vida está bom, eu sou salvo, largou a vida. Mas Paulo está falando assim: eu estou treinando, e eu estou treinando, não como quem corre sem alvo, mas eu treino para ser aprovado por Deus. E eu não esmurro o ar, eu esmurro o meu corpo. Paulo está falando assim: meu irmão, crentes que estão lendo esta carta, sabe, as pessoas treinam 1 hora por dia por coisas que não são celestiais, mas eu que treino por coisas celestiais, eu corro 2 horas por dia. As pessoas que não correm por coisas celestiais, elas estão tentando ganhar dinheiro para a sua glória, mas eu que corro por coisas celestiais, eu tento ganhar muito mais dinheiro, porque o meu dinheiro é para as coisas celestiais. As pessoas querem uma família feliz para a sua autorrealização, mas eu estou correndo, eu estou treinando, eu estou esmurrando o meu corpo. Quem esmurra o seu corpo? Ninguém faz isso por sonho nenhum, mas Paulo está dizendo assim: eu vou além do que todo mundo vai, porque é para a glória de Deus, é para a glória e soberania de Deus, é para o ministério de Deus ser revelado na terra. Sabe, meus irmãos, Deus precisa que você treine, Deus precisa que você cresça, porque crescimento dá testemunho das coisas de Deus. Mas nós falamos assim: não, Deus, é o que o Senhor deu para mim,
é a igreja que o Senhor deu para mim, é o ministério que o Senhor deu para mim. Meus irmãos, pelo amor de Deus, sabe o que eu fico mais feliz? Eu fico mais feliz quando o pessoal do Ministério de Louvor aqui da igreja fala assim, eu estou fazendo aula de canto, eu estou fazendo aula de violão, eu estou fazendo aula de teclado, eu estou fazendo aula de bateria, sabe por quê? Eles estão dizendo assim, Deus me deu o ministério, mas eu quero que esse ministério seja muito melhor, eu quero testemunhar através da minha excelência o poder e o amor de Deus, sabe meus irmãos? Cara, é para glorificar a Deus, a sua vida glorifica a Deus. Se a sua vida for pior do que a vida das pessoas que não glorificam a Deus, nós não daremos testemunho de Deus nessa terra. É por isso que Paulo está falando, eu esmurro o meu corpo, porque eu quero testemunhar o nome de Deus nessa terra. Eu acho inconcebível, inimaginável, pessoas que ingressam no Evangelho, que são encontradas por Cristo e continuam pecando o mesmo pecado, sendo do mesmo jeito, tendo os mesmos sonhos, porque essas pessoas não glorificam a Deus. E meus irmãos, nós não sabemos a seriedade do que é ser chamados para glorificar a Deus. As pessoas estão olhando para nós e dizendo assim, deixa eu ver se o Evangelho fez coisa boa por essas pessoas. Ah, não, ele é o funcionário mais medíocre. Ah, não, a família dele é uma porcaria. Ele trata mal a esposa, ele trata mal o marido, ele não quer desenvolver nada, ele não divide o seu dinheiro, ele não faz nada. Aí as pessoas olham e falam assim, cara, esse cara, o Evangelho para ele não é nada. E se o Evangelho para ele não é nada, deve ser porque o Evangelho não é nada. Mas aquelas pessoas que vivem para glorificar a Deus e fazem tudo com excelência, Deus começa a dar o crescimento. Olha que louco. Talvez você fale assim, a minha vida não tem crescido. Eu quero te dar uma receita, não é mágica, porque dá trabalho, mas você quer crescer, você quer se desenvolver, você quer chegar lá na frente, no final de 2018, melhor do que você começou hoje. Comece a pensar, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque você vai começar a trabalhar melhor, e trabalhando melhor, o seu chefe vai ver que você está trabalhando melhor, e trabalhando melhor você vai ter uma remuneração melhor. Aí você começa lá na sua casa, você começa a cuidar da sua casa para a glória de Deus, então o seu marido começa a ficar mais feliz, e a sua esposa começa a ficar mais feliz, e os seus filhos começam a ficar mais felizes, e o ambiente começa a ser mais harmonioso, e a sua família começa a ser uma família melhor, porque você começou a glorificar a Deus na sua família, dentro da sua casa. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos sair daqui dizendo assim, eu quero uma vida que glorifica o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que o seu crescimento vai começar a acontecer, porque a palavra diz, Paulo diz lá, olha, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Sabe o que Paulo está falando? Eu plantei, eu dei a minha parte, eu plantei para a glória de Deus a melhor semente, Apolo regou do melhor jeito, e aí é inevitável que Deus deu crescimento para coisas que foram feitas para a glória dele. E eu termino falando de Davi de novo. Deus fez o tabernáculo, mandou as instruções do tabernáculo, mas Davi disse assim, eu quero algo maior. E aí tem gente que acha que é ambição, que é pecado. Mas Davi disse assim, não, eu quero algo maior. Eu quero um templo suntuoso para o meu Deus. E Deus nem queria, porque Deus não habita em templos. Deus falou assim, não, eu não quero isso. Eu quero habitar no meio de vocês, eu não quero uma casa. Mas era tão para a glória de Deus, que Deus abençoou o projeto de Davi. E o templo foi construído. E a Bíblia diz que Deus entrou dentro do templo para habitar dentro do templo. E todos que entravam dentro do templo sentiam a glória de Deus. Vida nova. Vida para glorificar o nome de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se Deus olhar para você e ver que o seu plano
é um plano que vai glorificar a Deus. Ele vai dizer assim: eu abençoo este seu plano, este seu projeto, para a glória do meu nome. E as pessoas ouvirão um dia sobre a sua história, sobre o seu sonho, sobre o seu propósito, porque foi para minha glória, e todos saberão que fui eu que abençoei o seu projeto, porque eu estou com aqueles que estão comigo. E eu quero terminar hoje. E eu queria de coração que você, sabe, se você fala assim, faz meio sentido isso que esse menino falou. Eu quero que você faça um propósito com Deus. Meu irmão, nós somos a carta que o mundo está vendo. Nós somos as pessoas que refletem a imagem de Deus. Se nós vivermos como miseráveis, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de atitude de vida. Se nós vivemos como miseráveis, as pessoas vão olhar e dizer assim: Deus é um Deus miserável. Mas se as pessoas olharem para nós e olharem e verem que a nossa vida é uma vida diferente, nós somos sempre os mais engajados, os mais felizes, nós somos aqueles que sempre estão crescendo. As pessoas olham para você e falam assim: eu não leio livro nenhum. Você fala: eu já li 10 esse ano, eu li 20, eu cresci, eu li a Bíblia. Tem cristão que nunca leu a Bíblia. Meu irmão, leia a Bíblia, cresça na graça e no conhecimento, deseje sair desse banco que você está sentado para ser um discípulo de Jesus, que tem um ministério e uma boa obra para realizar na terra, porque nós fomos feitos para crescer, porque o crescimento e o frutificar glorifica a Deus. Lembra da figueira? Jesus olhou para a figueira que não frutificava e ele disse: eu amaldiçoo, mas vocês são videira, ramos verdadeiros, e tudo que tem vida frutifica e cresce para a glória de Deus. Coloca um propósito no seu coração hoje: eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Todos os dias acorde e pense assim: eu vou ser melhor do que eu fui ontem, para a glória de Deus, não para a minha glória, mas para que o nome de Deus seja glorificado nesta terra. Eu quero que você feche seus olhos, fique de pé. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. E Pai, nós queremos glorificar o Teu nome. Senhor, esta igreja anseia por crescimento, não por glórias humanas, mas para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu acredito que é chegado o tempo na Igreja Restauração e Vida, que o espírito de mediocridade vai sair deste lugar e nós teremos um espírito de excelência. Nós teremos um espírito de vida e vida com abundância. Nós teremos um espírito de pessoas que querem ser usadas por Ti grandemente, que querem ter o Teu nome escrito no nome dos heróis da fé, dos grandes homens de Deus, porque nós sabemos, Senhor, que talvez essa lista acabou na Bíblia, mas continua no céu sendo escrita pelo Senhor. E Senhor, nós Te pedimos o Teu Espírito de sabedoria, o Teu Espírito de discernimento, o Teu conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de discernimento sobre nós, para que a nossa vida seja uma vida que glorifica a Deus, para uma vida muito melhor, uma vida abundante, uma vida crescente, uma vida exponencial. Deus, nós queremos dizer que todo crescimento é para glorificar o Teu nome. As nossas finanças, os nossos talentos, nós lutaremos para sermos pessoas melhores do que nós fomos ontem, porque nós daremos testemunho vivo do Teu poder e da Tua glória. Meus irmãos,
Meus irmãos, sabe, eu consigo ver nos meus sonhos, eu consigo ver esse bairro sendo transformado pelos cristãos desse bairro, porque nós vamos crescer tanto, que nós vamos levar vida e vida verdadeira. Você consegue ver a sua empresa levando vida e vida verdadeira, o seu trabalho, a sua profissão, a sua família sendo um exemplo, um referencial de poder de Deus, de glória de Deus, de testemunho do poder de Deus, porque você decidiu hoje traçar um plano, uma meta, um propósito de crescimento, de vida transformada para a glória de Deus. E você, meu irmão, você que é restauração em vida, você vai fazer parte do que Deus vai fazer neste lugar esse ano. Deus vai restaurar vidas e vai tirar vidas do lamaçal do pecado para testemunhar a glória de Deus neste lugar. Ah, Deus, meus irmãos, eu consigo ver o agir de Deus, eu consigo ver. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu sonhava isso junto conosco. Deus vai te inundar da glória dele. Deus vai manifestar a glória dele, para a glória de Deus. Cante, Santo Espírito, você é bem-vindo no meu coração, para me dar sabedoria, para me dar crescimento, para que eu glorifique o teu nome. Ah, Santo Deus, aplauda o Senhor.